Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos estar iniciando a nossa celebração de aniversário de 98 anos da IPI de Monte Sião. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Você é muito bem-vindo nessa casa de oração para estarmos louvando ao Senhor com um cântico. Você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de Monte Sião, tendo a oportunidade de louvar o Senhor juntos. E vamos cantar a música. Hoje eu quero pedir perdão aos irmãos que estão presencialmente aqui e aos irmãos que estão assistindo a transmissão, que não teremos a letra, né? Por alguns problemas técnicos aí. Nosso computador do Data Show aí está com um problema já faz algumas semanas e hoje ele abriu o bico, né? Então já não tá dando certo. Então, infelizmente, nós não teremos mais a letra aí para os irmãos hoje, mas são cânticos conhecidos e nós cremos aí que os irmãos vão nos ajudar no louvor do Senhor. Então, vamos cantar. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos, podendo louvar o teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai, cada momento dessa celebração. Abençoe os irmãos que estão presencialmente aqui, aqueles que estiveram na celebração no período da manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, ó Pai. Abençoe também aqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, que a sua mensagem, ó Pai, toque nos corações, ó Pai, que o Senhor nos dirija, ó Pai. É um momento de celebração, um momento de alegria, ó Pai, que comemoramos 98 anos de fundação da nossa igreja, ó Pai. E te louvamos por tudo que o Senhor faz por nós, tudo que o Senhor fez, ó Pai, tudo que fará, Deus. Te louvamos e te agradecemos, é que ora em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar nesse momento? Nós iremos fazer uma leitura devocional, Salmo 119,
nossa irmã Silvana vai estar acompanhando os irmãos aí na leitura. Nós vamos fazer apenas de alguns versículos, tá? Do versículo 1 até o 19, se eu não me engano, né, irmã? 16, né? 16. Então, os irmãos acompanhem suas Bíblias, acompanhem no seu aplicativo de celular. Salmo 119, leitura devocional. Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus mandamentos. E então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para que não perca contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. E nesse momento nós vamos cantar um hino, que é um hino oficial da IPI do Brasil, né, um pendão real. Essa semana nós comemoramos também 118 anos de fundação da IPI do Brasil, e é um motivo de muita festa, né? Nós temos acompanhado aí essas semanas, né? Várias cidades, aí o pessoal já tem falado sobre, o nosso presbitério tem feito aí, através lá da página do Acampamento Emanuel, várias meditações de oração, né? Daqui a pouco o pastor vai falar um pouquinho mais sobre isso, e essa semana nós temos comemorado a fundação da IPI do Brasil. E é um cântico que todos nós conhecemos. Nós vamos usar a letra do Inário Presbiteriano Cantais por Todos os Povos, né? Então, ele é um pouquinho diferente nas duas últimas estrofes, mas os irmãos podem cantar conosco, né? A base dele é a mesma, e eu quero convidar vocês a se colocar em pé para louvarmos nesse momento com o pendão real. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu
seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Poder sentar nesse momento, nós vamos passar para os avisos. Pastor Ari? Eu esqueci de ligar o microfone. Nós temos alguns irmãos que nos visitam. Eu já vi ali os familiares, Paulo e sua família. Ele é família da Luciana Crispim, que já vieram aqui outras vezes. Deus abençoe. Nós temos nosso irmão ali no fundo, que também já veio outras vezes. E tem também a família aqui que vieram outras vezes, são amigos do Rafael, mas eu não estava. Então, eu os vi hoje pela primeira vez. Mas são bem-vindos em nome de Jesus, né? E Dona Ordália, depois da Covid, está aí de volta. Graças a Deus, né, Dona Ordália? Que bom. Enfrentou tanta luta e eu queria visitar a Dona Ordália, não consegui. Eu consegui pelo WhatsApp, né? Assim que a gente visita os irmãos e assim que a gente tem o contato com os irmãos e as notícias. Mas é bom saber que ela está de volta, está bem, com a graça de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje também tem uma boa notícia. A Kátia Espósito estava falando que o Diogo, irmão do André, que está internado lá em São João, né? E com Covid, teve entubado, teve na UTI, agora está no quarto, agora já está fazendo videoconferência com a família, está tudo bem, só contando as horas para sair, né? Graças a Deus. E hoje eu recebi uma boa notícia do nosso colega pastor Ricardo Bento, de Mojimirim. Ele está com a traqueostomia, mas hoje ele já está ficando um bom tempo sem a ventilação, e hoje eles colocaram ele sentado numa cadeira, numa poltrona. Ele está bem debilitado, porque são 35 dias de UTI, gente. E dessa boa parte entubado. Então, a ventilação, eles já estão deixando um pouco sem a ventilação. Amanhã, o projeto é ele fazer uma hemodiálise, mas o rim hoje começou a funcionar, a voltar a funcionar. Mas amanhã ele ainda faz uma hemodiálise e eles querem deixar 12 horas sem a ventilação mecânica, para ver como o organismo dele reage. Graças a Deus, começamos a ver realmente milagres acontecerem na vida do nosso colega, pastor Ricardo Bento, da IPI de Mojimirim. Que Deus abençoe e que logo ele seja restituído à sua família para a glória de Deus, né? Então, essas notícias são notícias boas dentro desse quadro de Covid, né? Outra notícia é que hoje nós estamos celebrando 98 anos da igreja, mas como o Elias já falou, também esta semana estamos celebrando 118 anos da denominação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E durante toda esta semana, alguns pastores estão fazendo live à noite, mas aqui no nosso presbitério nós estamos fazendo pequenos vídeos. Eu estou postando no grupo da igreja com a meditação do Pai Nosso. Cada dia tem um pastor ou uma pastora que está trazendo a mensagem. E aí nós assistimos logo de manhã cedo e já eu compartilho no grupo da igreja para que irmãos, se quiserem compartilhar também nos seus grupos, está sendo feito através da página do Acampamento Emanuel, que é o acampamento nosso regional. Então, fica aí a dica para você aproveitar a semana. São poucos minutos, 5 minutos de meditação e oração.
todos os dias essa semana. Então, aproveite e compartilhe com outros quando você receber ali no grupo da igreja. Com certeza vai ser uma bênção. Mas essa semana nós teremos a nossa live de intercessão, que será na quarta-feira. E todos podem mandar os seus pedidos, que nós teremos um prazer de interceder pelos seus pedidos. E também o próximo domingo, no sábado, nós teremos o culto nacional de aniversário da IPI do Brasil. É um culto online. Eu também vou divulgar o link no sábado, mas os irmãos vão poder assistir o culto online, que é feito para toda a IPI do Brasil. Então, os presbitérios não farão celebração, é a Igreja Nacional que fará, e através do YouTube e também do Facebook da IPI do Brasil, Instagram, e aí você pode participar da sua casa, né? Você vai receber o link dessa celebração. Isso no sábado. No domingo, aqui na igreja, nós teremos, tanto de manhã quanto à noite, a celebração da ceia, que é o primeiro domingo de agosto, e também a celebração do culto das primícias. O que é o culto das primícias? É um tempo que nós refletimos sobre aquilo que Deus tem feito, sustentado as famílias, aquilo que nós entendemos como a graça de Deus sobre nós. No meio da pandemia, nós temos o sustento do Senhor e reconhecemos isso. Você que quer trazer algo que simbolize o sustento do Senhor na sua vida, pode trazer, ou alimentos, ou algum produto que você fabrica, ou mesmo uma oferta. Se quiser trazer uma oferta como primícia, nós vamos disponibilizar um envelope azul no domingo que vem, tanto de manhã quanto à noite, para que esse envelope seja usado para a oferta das primícias. E vamos ter toda uma decoração aqui, que os diáconos vão providenciar, para termos aqui sempre a decoração do culto das primícias. Então, participe. Você vai receber um videozinho também que eu vou fazer, um vídeo aviso. Essa semana você recebe no seu WhatsApp, no grupo da igreja. E tenho certeza que faremos uma belíssima celebração, tanto da ceia quanto das primícias. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos e que tenhamos um tempo agradável de adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E nesse momento nós vamos passar para os cânticos. Eu quero convidar você a ficar em pé. São 3 cânticos conhecidos. Os mais novinhos não vão conhecer esse primeiro aqui que eu vou cantar, tá? Mas é um cântico muito conhecido. Aqueles que não conhecem vão aprender. E se você tem dúvida da letra, é só pegar lá no Salmo 34. Tá? Ele fala, a palavra de Deus fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará em meus lábios. Então é o Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos estar cantando nesse momento com bastante alegria, com as palmas, né, Giovana? Giovana conheceu esse cântico hoje de manhã, mas é muito facinho de cantar e eu creio que vocês vão cantar e vão louvar o Senhor nesse momento. Amém? Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa
acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre vem me guardar. Aprovai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem, bem algum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo Se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre vem me guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem, bem algum lhes faltará. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Esse segundo cântico, ele também é bem conhecido da igreja. Os irmãos que estão em casa também vão se lembrar dele, que fala assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Todos os irmãos se recordam desse cântico, né? Então vamos cantar nesse momento, louvar o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Esse último cântico, ele fala que o nosso Senhor, Ele que nos dá a paz, né? A paz que excede todo entendimento humano, né? Que mesmo quando a gente se planeja, a gente faz nossos planos, os planos de Deus são muito melhores que os nossos, né? E com misericórdia Ele derrama graça sobre nós. Então, não tem um amor como esse, né? Sua graça é incalculável, né? Não tem nada em troca, né? E nada ocupa esse lugar no nosso coração. Então, esse cântico, ele é uma oração, nós vamos estar louvando. Você que não conhece esse cântico, pode fechar os seus olhos, né? Pode refletir na música enquanto nós cantamos. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra
mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Não desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Querido Deus Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por podermos louvar o teu nome. O Senhor, ó Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, ó Pai, para a mensagem que será ministrada nessa noite, ó Deus. Que possamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e verdade, ó Deus. Aleluias. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, nos preparando para o momento da mensagem. Você crê que Deus vai falar no seu coração nessa noite? Amém? Você aí na sua casa, se você crê, coloca um amém aí nos comentários. Nós vamos convidar o pastor Ari, vai estar trazendo a mensagem do Senhor. Que Deus fale muito ao seu coração nessa noite. Amém? As crianças podem subir. Já sabe lá tomar banho de álcool, tá? Cuidado, as crianças. Se quiserem os dois lá para cima, podem. Ela pode levar ele lá. É tranquilo, é seguro lá em cima, bem seguro mesmo. Acontecem os acidentes, né?
O Juliano correu aqui para que eu não caísse no cabo que eu enrosquei, né? E eu não tinha visto, não. Deus vai falar com você, o Elias já perguntou para você, você já entendeu que Deus vai falar, porque Deus tem um recado para o nosso coração. Eu tenho certeza que essa ministração há de edificar o povo de Deus, não só aqui, né? Eu vi alguns ali que não são do nosso aprisco, mas que estão ali online, estão acompanhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe a cada um que está em casa agora. Tem uma galera, às vezes a gente fecha o culto da transmissão e aí descobre que tem 70 e tantas pessoas, 100 e poucas pessoas online. E realmente isso é a facilidade da tecnologia que leva o culto até as casas, né? Graças a Deus. Hoje de manhã nós tivemos o retorno de irmãos que são muito queridos também e que estavam 1 ano e meio sem vir à igreja. Foi a Maria Luísa e o Wilson, vieram hoje de manhã e a graça de Deus, depois de 1 ano e meio, só esperaram a 2ª dose da vacina e esperaram os dias de convalescência da vacina, e aí puderam vir com muita segurança, é claro, com todos os cuidados necessários, né? Isso foi muito importante. E temos visto irmãos que têm retornado aos poucos, sempre com muito cuidado. Irmãos, eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a vacina. Em Águas de Lindóia, parece que está em 29 anos a aplicação da vacina, né? Talvez o Juliana, que tenha 29 anos que está aplicando lá, né? Então, está mais adiantado que aqui. Aqui será aplicado, acho que 42, 43 e 44 anos, né? Hein? Ah, começa? E o Edinho já tomou a vacina, né? O Elias já? Pobreza, hein? É o bebê do conselho, o Elias, rapaz. Acho que é o único do conselho que ainda não vacinou o Elias, viu? Nós vamos ter que dar um jeito no Elias, levar ele na marra para vacinar. Não, vai chegar o dia logo que ele vai vacinar, vai ser chamado aqui. Mas, irmãos, chegando o dia da sua idade, vacine. É muito importante vacinar. É o que nós temos, é o recurso que nós temos hoje para essa vacina. Mesmo com a vacina, ainda vamos usar máscara durante muito tempo e conviver com esse vírus por aí, né? Então, vacine. Não tenha dúvida que é importante todos vacinarem, não importa a idade, devem, e falem para os seus familiares que devem se vacinar, sabe? Tem uma galera aí que é contra a vacina e não acredita na vacina, mas é o que nós temos agora, né? E Deus deu sabedoria a homens e mulheres para prepararem essa vacina para que tivéssemos pelo menos um pouco mais de liberdade, né? Mas mesmo assim, as pessoas exageraram. Ontem, em Jundiaí, a polícia precisou fechar uma pequena festa de 4.000 pessoas. Em Jundiaí. A maior festa clandestina que houve no Brasil foi em Jundiaí, foi ontem à noite. O povo não está respeitando, né? Não podemos fazer grandes aglomerações, né? Mas vamos lá, Deus vai falar, então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. O tema da palavra que eu quero compartilhar é uma igreja movida pelo Espírito Santo. E é uma palavra à guisa dos nossos 98 anos de igreja em Monte Sião. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber
alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pai, que teu Espírito Santo nos edifique nesse momento e nos dê a palavra do Senhor ao coração. E a cada um que aqui está e que está em casa ou está aí em cada cantinho desse país, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu falei que o tema é uma igreja movida pelo Espírito Santo. 98 anos não é todo dia que se faz, né, gente? Mas essa história de 98 anos se conta a partir de 1923, quando a igreja foi organizada. Mas se levar em consideração que em 1867, olha, o evangelho chegou ao Brasil em 1859. Em 1867 veio um comportor, vendedor de livros e revistas, e vendeu algumas Bíblias para algumas famílias. E esse comportor, ele era um evangelista. Ele pedia licença e às vezes se hospedava em algumas... Ele andou apanhando por aqui também, sabe? Teve gente que não recebeu e ele andou apanhando. No entanto, esse comportor, ele deixou Bíblias, ele fazia um estudo bíblico e distribuía as Bíblias, que é claro que ele vendia essas Bíblias. Ele vendia jornais, jornais comuns, que naquela época não eram... não tinha todo dia jornal, não era todo lugar que tinha jornal, ele trazia jornal também para vender. Então, uma pessoa recebia um jornal com 1 mês de atraso, 2 meses de atraso, mas tinha uma notícia aí das coisas que aconteciam através de um jornal impresso, né? Bom, assim, em 1867, a semente do Evangelho caiu nos corações na Vila Capelinha, Vila Nova Capela, que era assim conhecido. E assim o Evangelho foi plantado. Depois tem um pastor chamado José Manuel da Conceição, que descobriu que tinha pessoas aqui que liam a Bíblia e veio pregar aqui. Ele era padre e que abandonou a batina para se tornar pastor. Foi o primeiro pastor ordenado do Brasil, foi José Manuel da Conceição. E ele veio pregar aqui. Mas quando chegou aqui, uma perseguição o tirou e ele não pôde pregar. Ele teve que sair fugindo, como ele saiu fugindo de Socorro, e ficou ali na região de hoje é Borda da Mata, e ali ele fez um culto, e ali ficou a semente da igreja, que até hoje está lá, né, que é a igreja de Borda da Mata, né? Mas aí vem um irmão lá de Jacutinga, que já era crente, se estabelece nos Porfírios, descobre as Bíblias na região, faz um estudo, e vai buscar o pastor, e o pastor vem, e aí, 10 meses depois, os primeiros são batizados aqui em Monte Sião. E aí o evangelho começou realmente a crescer e até chegar aos nossos dias. 98 anos. O que temos para a próxima geração? Agora eu fico perguntando para você. Quando a igreja nasceu, ela foi organizada dentro da casa de um irmão no bairro dos Porfírios, que era Monte Sião. Tá? Hoje é Águas de Lindóia. A igreja nasce ali naquela casa, mas ela vai construir o seu primeiro templo na Batinga. Ali é um pouco adiante um pouco mais para frente do pai do Edinho ali, né? Ali foi o primeiro templo. O segundo templo foi de frente para a Praça Mário Zucato, né? E aí cresceu a igreja teve que construir um templo do lado oposto, com a frente aqui para JK, ficou alguns anos. Tem até uma foto por ali que eu olhei desse período. E, finalmente, o empresário foi e desafiou a gente doar aquele terreno, trocar por um templo, a escolha, e aí estamos aqui nesse templo. E se Deus tirar a gente daqui para outro lugar, louvado seja o Senhor também, porque é dele.
E Deus não habita aqui. Deus habita na vida da gente, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, né? Aleluia. Tá bom, o Elias já falou domingo passado muita coisa sobre a história da igreja, está muito bom. Todo mundo já conhece essa história da igreja, mas no momento em que nós somos profundamente influenciados e até dependentes da tecnologia para as nossas transmissões, as nossas celebrações, diante da pandemia, se não tivéssemos essa tecnologia, essa semana mesmo, o Elias chegou e disse, a mesa sempre foi aqui, mudou para lá, mediante a aquisição de alguns cabos novos, que são muito importantes para essa mudança aqui. Depois, é claro que quando o Samuca, ele está viajando, quando ele voltar, ele vai adequar toda a mobília da igreja a essa nova mudança que o pessoal do som fez, né? Que o pessoal da imagem fez, né? Graças a Deus. Então, somos dependentes da tecnologia neste momento. Mas eu fico pensando, se a igreja desaparecesse daqui, ela ia fazer falta. Se a igreja deixasse de existir em Monte Sião, alguém ia sentir saudade da igreja, do seu estilo? Será que se a igreja fosse arrebatada, a cidade sentiria falta da nossa vida, do nosso estilo de vida? A nossa presença tem sido relevante nesses anos todos? São questões que eu levanto. A celebração, ela marca essa reflexão. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro nesse texto, nesse episódio de Atos capítulo 3, justamente isso que está acontecendo. A igreja tinha acabado de receber o Espírito Santo por promessa de Deus. Irmãos estavam orando, 120 pessoas foram impactadas pelo Espírito Santo e 3.000 pessoas se converteram. A igreja estava crescendo, estava influenciando. O estilo de vida da igreja era oração, partir do pão, atender os necessitados. A igreja cria no poder e vivia no poder do Espírito Santo. E nesse momento, Lucas, que é o narrador de Atos, ele está dizendo que Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde lá no templo para orar. E aí, nesse momento, aparecem 4 personagens nessa narrativa, dos 10 versículos. O primeiro personagem é um coxo que não diz nem o nome dele. Aí tem Pedro e João, mas o quarto personagem aqui é Jesus de Nazaré, que é citado e é em nome de quem este homem passa a andar e passa a pular. E nesse episódio eu fico pensando como é importante a igreja ser movida pelo Espírito Santo na sua caminhada. É essencial. Uma igreja que não vive na unção, na direção do Espírito Santo, deixa de ser igreja. Passa a ser apenas um clube religioso. Não existe igreja sem o poder e sem a direção e a unção do Espírito Santo. E esta igreja, ela deve ser movida pelo Espírito Santo e ela precisa redescobrir a necessidade da oração. Nos acostumamos com uma metodologia de oração que é a oração, muitas vezes que eu falo, é a oração de lista de supermercado. Senhor, eu quero óleo, eu quero feijão, eu quero arroz, eu preciso de sabão em pó, eu preciso de refrigerante, eu preciso de frango, eu preciso de creme dental, eu preciso... E você faz uma grande lista para Deus e Deus tem que atender aquilo. Por outro lado, isso eu falo entre os presbiterianos. Eu não conheço muito o meio pentecostal, mas eu conheço igrejas que as pessoas gritam e choram e repetem as mesmas coisas e não entendem a ação de Deus muitas vezes, porque elas são como crianças que batem o pé, que querem coisas de Deus. E eu já vi alguns orarem da seguinte forma: você tem que fazer, Senhor, você tem que fazer. Deus não tem que fazer a minha vontade. Deus tem que realizar a sua soberania na minha vida, a sua vontade soberana.
precisamos redescobrir a oração. A igreja ela começa no Pentecostes, aguardando, quando Jesus diz, aguardem, até que do alto sejais revestido de poder, e eles vão orar no cenáculo, no capítulo 1, versículo 14. Depois em Atos 2, 14, eles são movidos pelo Espírito Santo. O capítulo 2 é toda uma narrativa de oração e de comunhão da igreja. No capítulo 3, Pedro e João vão ao templo orar. No capítulo 4, a igreja estava orando de forma que o lugar onde eles estavam tremeu. No capítulo 5, Pedro e João são presos e a igreja está orando. E eles são restituídos à vida da igreja. A oração faz parte da história da igreja. Charles Finney, ele é reconhecido como o mais notório avivalista da América do Norte, que tinha um hábito, isso foi há muito tempo atrás, hábito de acordar às 4 horas da manhã e orar até às 8. E ele dizia assim que um avivamento só pode ser esperado quando os cristãos têm um espírito de oração por um avivamento. E o espírito de oração por avivamento é o expresso por um desejo honesto de salvação de pecadores. Queridos, é muito importante nós pedirmos coisas a Deus. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Mas nós temos que ter muito cuidado com a nossa forma de orar. Toda oração deve glorificar o Senhor. E deve colocar pessoas à frente, não a nossa necessidade à frente, não os nossos desejos à frente. Devemos colocar as pessoas antes das coisas. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vê a operação do Senhor na sua vida. Os irmãos estavam indo ali orar. A agenda deles era a oração. Em segundo lugar, uma igreja movida pelo Espírito Santo precisa ser sensível e solidária com os que necessitam. Eles passam por ali e tem um homem coxo, nascença, cerca de 40 anos, aquele homem está ali pedindo esmola, porque normalmente havia uma concepção entre os rabinos, e eles ensinavam isso, as autoridades dos judeus, que a pessoa que estava naquela situação, que nasceu com um problema físico, provavelmente foi pecado que ela cometeu, ou seus pais, ou seus avós. Então aquilo era uma espécie de maldição. Então aquela pessoa não tinha direito nem de se aproximar de Deus, nem de entrar no templo. Ela não era considerada uma pessoa boa, então era uma pessoa amaldiçoada. E às vezes, por solidariedade, alguém colocava essa pessoa ali onde havia movimento para ela pedir esmola, porque era uma forma de se sustentar. E essa esmola poderia vir de algumas moedas de prata, ou um pouquinho, uns pedacinhos de ouro, umas moedinhas de ouro, ou até mesmo um pedaço de pão. Essa esmola poderia ser qualquer coisa. Uma botija de água poderia ser uma esmola para aquele homem. Qualquer coisa que gerasse o seu sustento naquele momento. Mas observem bem. Na agenda de Pedro e João estava marcado aquela oração das 3 horas da tarde. Mas na agenda de Deus estava reservado um encontro para transformar uma vida. Na porta do templo, com um homem marcado por fragilidades, marcado por uma história de falta de esperança, de perda de sonho, um homem sem sonhos, sem esperança. E eu anotei algumas coisas sobre este homem, a sua fragilidade física, ele era coxo, a sua fragilidade histórica, por mais de 40 anos, nunca soube o que era se movimentar, as pessoas que o carregavam. A sua fragilidade financeira, não tinha capacidade física para trabalhar, então ele era obrigado a esmolar,
pedir esmola, mas existia uma incapacidade religiosa, uma maldição que ele carregava e que as pessoas apontavam, e isso não lhe dava direito algum, nem de entrar no templo para adorar o Senhor, nem para dizer aleluia ao Senhor, nem para cantar um salmo ao Senhor. Quantas músicas nós cantamos aqui, não havia liberdade para aquele homem, a sua limitação física não lhe permitia, porque aquele homem, quando todos passavam por ali, talvez dessem alguma coisa a ele, mas eles sabiam que esse homem nunca ia entrar no templo, porque ele não seria bem-vindo. A sua história era uma história antirreligiosa. Talvez se ele chegasse à porta do templo daquele jeito, coxo, aleijado, as pessoas diziam: mas como esse homem amaldiçoado pode estar aqui? Mas a sua vida nunca mais foi a mesma. E a partir desse encontro, a sua vida foi transformada pela providência de Deus. Pedro e João tiveram uma tremenda sensibilidade à necessidade desse homem. Olhar para ele e dizer assim: olha para a gente, não temos prata nem ouro, não temos nada, não posso te dar pão nesse momento, mas nós temos uma riqueza, um tesouro. Eu vou usar aqui, não está no texto, tá, gente? Um tesouro lá no céu, que lá os homens não roubam, os assaltantes não pegam, que lá nós não compramos e não pagamos, nós ganhamos pela graça. E isso que nós temos, nós queremos compartilhar com você neste momento, em nome de Jesus, o Nazareno. Anda, e eles pegaram a mão daquele homem, e diz que seus joelhos, seus pés se endireitaram. E ele deu um salto. Eu achei incrível esse homem pular. Lembra bem? Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando. Já pensou, gente? Parecia um canguru espiritual. De aleijado para canguru espiritual. Aleluia, Jesus! O Senhor é bom, é tremendo. Porque aqueles dois irmãos tiveram sensibilidade à necessidade daquele homem ali sentado. Quando milhares de pessoas passavam, aquele homem foi notado por Deus e colocou aquele homem na agenda de Pedro e João. E na agenda da autoridade daquele que pode fazer todas as coisas, Jesus Cristo. Aleluia. Quantas pessoas às vezes cruzam conosco e precisamos ter essa sensibilidade. O Senhor, lá em Lucas capítulo 10, versículo 30, 35, conta a história do samaritano que foi assaltado, foi ensanguentado, passa por ali um sacerdote e diz: oh, eu tenho meu culto, eu vou celebrar, e o levita passa e diz: não, eu tenho que cantar, eu tenho que arrumar o templo e tal, e ninguém se importa com ele, mas passa um samaritano, que era um homem que era, do ponto de vista dos judeus, era um homem de quinta categoria espiritual. E ele se importa com aquele homem que está ensanguentado, está despido, ele se envolve, ele gasta dinheiro e ele faz um compromisso de pagar uma conta que ele nem sabia quanto é que era. Ele leva este homem para o recurso que tinha na época, porque ele foi sensível à necessidade. É uma parábola. Martin Lloyd Jones, um grande avivalista, pregador, ele faz uma mensagem e ele conta na sua mensagem que John Wesley e George Whitefield, na Inglaterra do século XVIII, que eles motivaram um grande avivamento na Inglaterra, esses dois.
E a igreja estava cheia de vida. Poder do Espírito Santo naquela época. A Inglaterra que mandava matar os pobres. A Inglaterra que escravizava as pessoas. Para vocês terem uma ideia, naquela época havia uma lei que permitia matar os pobres, para que eles não pedissem esmolas. Mas a igreja se levantou e orando. Esses irmãos impactaram a sociedade de uma tal maneira, a igreja com seu estilo de vida e com a sua fé, com o ensino bíblico, foi responsável por grandes conquistas sociais na sua geração, em pleno século XVIII. A proibição do comércio de escravos e a abolição absoluta da escravatura em todo o Reino Unido. Foi obra de oração e um grande avivamento na Inglaterra do século XVIII. Conquistas sociais importantes e até uma legislação foi criada para melhorar a vida dos operários daquela época. E também, pasmem, eles fizeram uma grande cruzada em todo o Reino Unido contra os maus tratos com os animais. Eu não estou falando agora da febre da humanização dos animais, mas eu estou falando de alguma coisa que aconteceu no século XVIII. E a grande motivação deles não foi outra, senão foi a palavra de Deus e oração. Aleluia. Você tem sido sensível às coisas que estão ao seu redor? Aos bêbados que perambulam por aí? As pessoas que não entendem um pouco, nada sobre vacina e estão precisando entender e estão precisando se vacinar. Esses dias eu vi um grupo de senhores que precisavam ir em alguns lugares sem máscara. Eles gostam de um gorozinho, né, sabe? E eu os vi sem máscara e disse, olha, vocês não podem ficar sem máscara. Ah, mas nós não temos máscara. Mas eu tenho. Arrumei um pacote de máscara. Ó, todo mundo vai ficar de máscara. Vai fazer o que tem que fazer, mas de máscara. Talvez você possa compartilhar até máscara. Em nome do Senhor. Seja sensível. O que o Senhor está desafiando você? Terceiro lugar. Entender que uma igreja movida pelo Espírito Santo entende que sua autoridade está centralizada em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, e não é a igreja que é a senhora, não é o pastor que é o Senhor. Eu tenho visto muitos líderes cristãos agirem como se fossem semideuses em suas comunidades. Eu não estou fazendo crítica aqui a ninguém especificamente, mas eu tenho visto pessoas que agem como semideuses. Não compreendem que somos servos. Jesus Cristo é o Senhor. Pedro e João não curaram aquele homem no nome deles. Mas eles tomaram muito cuidado. O que nós temos quem? Jesus na nossa vida. Então, é em nome de Jesus o Nazareno. Por que Jesus o Nazareno? Porque era um nome comum. Mas quando ele fala Jesus Nazareno, só havia um Jesus na vila de Nazaré, que era uma pequena vila, de 500 e poucas pessoas. E por isso essa referência, dessa forma, para que as pessoas compreendessem que esse Jesus é que ele está pregando. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então a autoridade não é nossa, mas a autoridade é de Jesus. Aleluia. Paulo e Silas, certa ocasião, também tiveram um problema. Quando eles foram atacados por serpentes e não morreram. Então, as pessoas de uma ilha onde eles chegaram,
Trouxeram até um boi para sacrificar. Eles diziam: olha, é Mercúrio e Júpiter que estão entre nós. E eles disseram: não, nós somos homens que nem vocês. Mas tem muita gente com síndrome de Mercúrio e de Júpiter. Tem gente com síndrome de Deus. Isso é uma patologia. Entenda que se a igreja está aqui, ela está na autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez Pedro fosse tão pobre, e João tão pobre quanto aquele coxo. Do ponto de vista humano. Mas eles tinham um tesouro: Jesus. E é esse tesouro que eles compartilham com aquele homem. Louvado seja o Senhor. Eu estou encerrando, eu estou concluindo a palavra. Eu quero contar uma parábola para você do filósofo e teólogo luterano dinamarquês que viveu no século XIX, na Dinamarca, portanto, Søren Kierkegaard, muito conhecido. E esse filósofo e teólogo conta uma parábola. A parábola é de um circo. Chegou numa pequena vila dinamarquesa. E aquilo era novidade, porque um circo naquela pequena vila, todos estavam com grande expectativa. Ele se estabeleceu além dos campos, das plantações. Mas acontece que, próximo ao espetáculo, o circo pegou fogo. E o dono do circo, desesperado, mandou que todos apagassem o fogo, e o palhaço já estava arrumado para o espetáculo. Vá até a vila e avise o povo, para ajudar a apagar o incêndio. Avise o povo que o circo pegou fogo, e esse fogo pode se espalhar pelos campos, pelas plantações, e chegar até a vila, e queimar a vila. Mas o palhaço chegou, e ele dizia: socorro, o circo pegou fogo, o circo pegou fogo, venham todos apagar o incêndio. E as pessoas ficaram impressionadas com a capacidade daquele palhaço de falar e chorar, desesperado. E ele disse: era uma técnica de marketing daquele momento. Nunca houve um palhaço tão bom assim, que nos até parece que ele está falando a verdade, mas ele é um palhaço. E o palhaço insistia: por favor, eu estou falando a verdade, o circo pegou fogo, vocês correm perigos. Mas ninguém se importava com a notícia do palhaço. No final das contas, Kierkegaard diz que o fogo atingiu os campos e chegou até a vila e queimou toda a vila, as pessoas perderam tudo. Ninguém acreditou no palhaço. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta para você. A nossa mensagem tem sido relevante e as pessoas têm ouvido a nossa mensagem e têm dito: que mensagem importante, que palavra relevante, porque eles falam na autoridade do Senhor. Ou simplesmente somos encarados como palhaços na história, que ninguém leva a sério o nosso aviso, a nossa mensagem. Fica esta palavra e essa nossa reflexão para esse dia e para todos. E para você cristão, mesmo que não seja da nossa igreja, talvez você acompanhe essa transmissão na sua casa de uma outra igreja, não tem importância. A sua vida é tão séria que as pessoas acreditam naquilo que você faz, naquilo que você prega, ou encaram você como um bom palhaço e não leva a sério nada do que você diz. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos faça uma igreja relevante, uma igreja movida pelo Espírito Santo, assim como aqueles 2 discípulos de Jesus foram ao templo. Que Deus abençoe a você, meu irmão,
e a você, minha irmã. Vamos colocar em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Te louvamos pela história desta igreja, porque a história não depende de nós, mas do mover do Teu Espírito Santo. E assim, ao longo das gerações, o Senhor tem usado homens e mulheres para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor esta igreja. Torna-nos instrumento da Tua glória a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Senhor, abençoe cada um que aqui está. Abençoe aqueles que estão em casa. Especialmente queremos orar nesse momento pela Ney e pelo Enoque, que estão isolados. Que o Senhor os abençoe e restaure, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, pelo Diogo, que já está na fase final do tratamento, que em breve ele possa estar na sua casa. Queremos orar pelo pastor Ricardo Bento, que já teve grandes melhoras depois de tanto tempo entubado. E eu peço que o Senhor restitua o teu servo ao convívio de sua família, em nome de Jesus. Confirma a tua bênção sobre os teus filhos, ó Pai. Abençoe a cada família, abençoe a cada pessoa, visita cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, e que o Senhor nos acompanhe, e que o Senhor nos dê a paz hoje, até que Jesus Cristo venha, amém e amém. A Ele a glória, meu irmão. Semana abençoada para você, amém? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu